Bom dia, jovens. Novamente aqui para continuar com nossa matéria. Nós vamos falar hoje sobre limites. Deixa eu colocar aqui no limites. Mas ao invés de fazer a coisa da maneira formal, eu vou deixar vídeos auxiliares para fazer aquela parte mais técnica, porque nossos vídeos têm que ser curtos, tá bom? Mas como dizem na vida, tudo tem limite, né? A matemática também tem. Na verdade, todos os maiores conceitos do cálculo, os principais, os conceitos fundamentais do cálculo, têm a ver com limite. Como nós vamos estudar derivadas e integrais, já vou uma preparação para isso. As derivadas são um limite, as integrais também são um limite especial. Então vamos começar a entender o que é limite para nós podermos avançar no curso, tá bom? Muito bem. Mas nesse vídeo eu optei por fazer para que você comece a entender o que é limite, fazer uma coisa visual, né? Fazer da seguinte forma. Considere aqui uma função real de uma variável real. Tá? Considere que você tem aqui uma função, deixa eu fazer o gráfico aqui. Vou colocar aquela função que você já conhece, uma função afim, tá bom? Para a gente trabalhar com essa coisa. Digamos que você tem aqui uma função afim, né? Uma reta. Não precisaria passar aqui, mas deu certo. Eu vou fazer um buraco aqui. Digamos que nem é uma função contínua. Isso significa que o ponto x0 que eu vou escolher no domínio, aqui é o domínio, tá? Domínio, eixo das abscissas, e aqui as imagens, no eixo das ordenadas, né? Então, x0, eu escolhi um ponto que não está no domínio da função, tá? Nesse nosso exemplo, ele não está no domínio da função. Ponto x0 não pertence ao domínio da função, mas poderia pertencer também. O que eu quero dizer aqui é que é independente. A ideia de limite, esse conceito, essa definição de limite, não tem a ver com o ponto estar ou não do domínio. Eu já peguei um ponto que não está no domínio para você entender isso de uma vez. Poderia estar? Sim, poderia. Não tem nenhum problema. Depois eu vou dar um outro exemplo onde o ponto está no domínio da função. Então, peguei um ponto aqui do x0. Agora ele tem que ser um ponto de acumulação. O que significa isso? No intervalinho, que próximo dele a gente chama de uma vizinhança, todos os pontos têm que estar no domínio, tá? Então isso se chama ponto de acumulação. Ou seja, você pode se aproximar desse ponto por pontos do domínio. Aqui todo mundo está no domínio, todos os outros pontos têm imagem. Significa que eles estão no domínio, tá bom? Você pode se aproximar dele, do ponto x0, pelo domínio da função. Isso que significa ser um ponto de acumulação. Então eu posso, aqui na reta, no nosso caso é muito limitado, né? A gente está no conjunto magrinho aqui, né? Então eu só posso me aproximar ou pela direita ou pela esquerda, né? Pontos do domínio aqui, x, só pode se aproximar do x0 pela direita ou colocar aqui, ou pela esquerda, né? Vou exagerar aqui para ver se você entende a ideia. O importante é entender a ideia. Você tem pontos do domínio, agora esses pontos aqui, todos eles têm que estar no domínio da função, tá? A ideia é que você possa se aproximar infinitamente do x0 pela direita ou pela esquerda por pontos do domínio da função, ou seja, esse ponto é um ponto de acumulação. Agora, o que acontece? Nós dizemos que o limite existe e a gente denota da seguinte forma, assim, o limite existe e denotamos assim, limite de f de x, aqui é uma função f, tá? Quando x se aproxima de x0, ou x tende a x0, é igual a L se acontecer o seguinte, ó. Quando você se aproximar do x0, a função, aqui, as imagens desses pontos vão se aproximar deste L aqui, desse L, tá bom? Você está se aproximando de x0 no domínio da função, então você vai ter um intervalinho aqui também. Dado esse intervalo, você consegue, não é? A função vai ser, as imagens vão se aproximando de L. Então você pode ver claramente aqui. Se você pegar um x aqui, a imagem vai estar nesse ponto, né? Se você pegar um x mais próximo de x0, a imagem vai estar ainda mais próxima de L, ou seja, está se aproximando, né? Esse, eu poderia dizer, limite lateral à esquerda, né? Pela esquerda,
as imagens vão se aproximando do L. E pela direita também, né? Quando eu pegar esse pontinho aqui, a imagem dele está lá em cima. Não é? Se eu pegar um ponto X do domínio mais próximo de x0, a imagem vai estar ainda mais próxima de L. Então, podemos entender dessa forma. Ou seja, pela direita, esse é o limite lateral à direita, que a gente pode explicar melhor depois. Também, quando você se aproxima pela direita de x0, as imagens vão se aproximando de L, não é? Tá certo? A ideia é essa, as imagens aqui estão se aproximando de L, quer seja pela direita ou pela esquerda. Muito bem, aí você afirma que o limite da f de x é igual a L, tá bom? Essa é a ideia visual do limite. Agora, a definição formal. Isso aqui é eu acho que é meio complicado para vocês entenderem. Isso, até os alunos da matemática, às vezes, têm dificuldade. O que significa o limite da f de x ser igual a L? Significa que, dado um epsilon, vou escrever aqui, depois eu explico lá. Dado um epsilon, ou seja, um número qualquer positivo, maior que zero, existe um delta, também positivo, maior que zero. Quando se fala em matemática de épsilons e deltas, a gente está falando de coisas infinitesimais, ou seja, coisas muito pequenas, tá bom? Tão pequenas quanto se queira. Então, dado um epsilon, existe um delta, tal que, quando você tomar valores próximos do x0 a uma distância menor que delta, tal que, eu vou colocar assim, para todo x do domínio da função, não é? Com x próximo de x0, não necessariamente o x0, por isso eu vou colocar aqui maior que zero, significa que essa distância nunca vai ser zero. Isso aqui é uma distância de x a x0. Essa distância maior que zero significa que esse x não vai ser x0, nunca vai ser x0. E menor que delta, que é o raio daquele intervalinho, esse delta aqui da definição, isto implica, vou colocar aqui, implica em que f de x, a distância de f de x, vou falar assim que você entende melhor, né? A distância, que módulo, distância de f de x ao número L é menor que epsilon, tá bom? Essa é a definição formal de limite, tá? Aqui você tem a definição formal de limite. O que significa isso na nossa figura? Significa que qualquer intervalo, posso pegar um intervalo aqui grandão, menorzinho, ou bem pequenininho, qualquer que seja, tão pequenininho quanto eu queira, em torno de L, eu vou encontrar um intervalinho aqui em torno de x0, tal que as imagens vão cair lá dentro, como eu já expliquei. E aqui o epsilon, onde aqui aparece epsilon? Epsilon é essa distância aqui, esse raio aqui. Esse é o epsilon, é o raio desse intervalo, tá? Então, quanto menor o epsilon, menor o raio. E o delta vai ser o delta que eu vou encontrar aqui desse lado. É o raio do intervalinho no domínio, tá bom? Essa é a explicação para épsilons e deltas. São as distâncias que o L vai estar dos pontos em estudo, e aqui o x0, os pontos do domínio de x0, excetuando o x0, claro, que ele nem precisa estar no domínio, como nós já falamos. Bom, com o passar do tempo, vocês vão entendendo melhor isso com os exemplos que nós vamos dar a seguir. Então, você tem aqui um intervalo de raio delta, todas as imagens vão cair lá no intervalo de raio epsilon. Aí você pode afirmar que o limite da função no ponto x0 é igual a L. Essa é a ideia gráfica do limite. No próximo vídeo, eu vou dar uma ideia do que não é limite, para você contrastar e a gente ter um posicionamento melhor, uma ideia visual melhor do que seja limite. Tá? Acho que vou até usar essa mesma folha aqui do lado de cá, que tem espaço, para você comparar as coisas, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Já já eu faço o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.